Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao N1, né? Eu acho que eu parei aqui na última aula, então hoje nós vamos continuar aqui em medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar riscos de... Então vamos grifar se deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar, né? Sempre que exigência prevista em normas regulamentadoras, no dispositivo legais determinarem, ou seja, se alguma outra norma regulamentadora determinar, então aqui a NR1 está reforçando que a empresa ela tem que tomar as medidas de prevenção cabíveis, né? Sempre que a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, sempre que for identificado riscos ocupacionais, riscos do trabalho, e quando houver evidências de associação por meio de controle médico do PCMSO, de exames clínicos, né, entre as lesões e os agravos à saúde do trabalhador, né? Então, toda vez que os exames de controle médico detectar que está acontecendo alguma que está comprovando uma evidência de que o trabalho está prejudicando de alguma forma a saúde, se isso ficar comprovado, né? Então a empresa ela é obrigada, ela não pode assistir estaticamente e aceitar aquilo como se tudo fosse normal, né? Não é assim. Que mais? Quando comprovado pela organização a inviabilidade técnica de adoção da medida de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontram-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ainda requer um caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas nesta hierarquia. Então, assim, quando não é a primeira opção, assim, não é que a primeira opção, digamos assim, são medidas de proteção coletiva, né? Na realidade, a primeira opção é você eliminar o risco, né? Partindo do princípio que o risco ele existe e tem que ser contornado, a primeira opção vai ser a instalação ou adoção de medidas de controle, medidas de proteção coletiva. Agora, se não é possível, né, em função de diversos fatores, inclusive a inviabilidade técnica, econômica e técnica, né, devido ao estado da arte, devido ao momento econômico, enfim. Então, qual é a sequência, qual é a hierarquia de adoção? Bom, primeiro, medidas de caráter administrativo de organização do trabalho. Então, aí tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Lógico que depende do caso, como, por exemplo, o revezamento, né? Como, por exemplo, o trabalhador, ao invés de ele trabalhar lá o turno inteiro, ele vai trabalhar só uma parte e vai fazer um job rotation, né? Ele indo para outras atividades, de forma a minimizar a exposição do trabalhador ao risco. E a utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual. Aliás, diga-se de passagem que EPI nunca esteve em tanta alta quanto está tendo nesses últimos meses, né, gente? Com a forte demanda, forte procura por EPIs, principalmente proteção respiratória, a mais simples possível são as máscaras, né? Os filtros de proteção respiratória, e você tem um mercado, uma capacidade produtiva que não atende essa demanda, né? Porque aumentou drasticamente, né? Eu não sei quantas vezes aumentou, deve ter aumentado umas 10 vezes ou mais, né? Então nunca se falou tanto em EPI quanto se fala hoje, né? A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados, e limitações das medidas de prevenção. Ou seja, os trabalhadores eles têm que estar sempre, segundo a NR1, os trabalhadores têm que estar sempre informados dos motivos, das formas, o que são as prevenções, quais são as medidas
preventivas adotadas, né? Onde estão os pontos falhos, né? Então, por exemplo, se a gente fizer um exercício de pensamento ainda sobre essa questão do Covid, né? Se a gente fizer um exercício de pensamento, de análise, né? O quanto eficiente é a utilização de proteção respiratória, né? De filtros respiratórios, para o pessoal como um todo, né? Tanto para os trabalhadores quanto para o público em geral, né? Aqui no caso o trabalhador, né? Se ele não tiver a conscientização, o risco, não conhecer, né, a forma de propagação, se ele não conhecer como ele pode usar o filtro de maneira a ficar realmente protegido, fica difícil, né? Alguns EPIs é muito simples, você usa, é fácil. Óculos de proteção, por exemplo, é nítido, bateu o olho, você vê que a pessoa está com óculos, e se ela está bem, não sei se a palavra certa é calçado, né? Não sei se é isso, mas se ele está bem colocado ou não, né? Agora, se a gente pegar outros como proteção auditiva, os protetores auditivos, né, de inserção, plug principalmente, como você sabe se ele está colocando certinho? É difícil, né? Muitos, inclusive, com cabelos compridos, esconde o protetor quando que está usando, às vezes não está nem usando, você acha que está usando, esconde com o cabelo, fica difícil saber se está usando corretamente, né? Algumas empresas usam touca, né? Os trabalhadores usam touca e fica quase impossível, gente. É muito chato você chegar lá, deixa eu ver como está teu protetor auditivo, né? Muito complicado. A pessoa pode estar só fazendo de conta que está usando, né? Então, mas aí vai de um treinamento, aliás, de uma campanha maciça de treinamento, né? Em um treinamento a gente não consegue nada, mas uma campanha maciça de treinamento. Sobre plano de ação, a organização ela tem que elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, né? Para medidas de prevenção deve ser definido o cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Então, o plano de ação é o grande instrumento da NR1, além das ordens de serviço, porque no plano de ação é onde você vai efetivamente, uma vez que você fez o inventário de riscos e efetivamente você tem as ações a serem tomadas, aí vem o plano de ação, né? Como que você vai implementar essas ações. Agora, também não adianta a gente fazer um plano de ação e não colocar como falo assim, não colocar isso na base de tempo. Então eu preciso saber, no plano de ação, quando é que vai fazer o quê. Aliás, eu preciso saber, inclusive, quem é que vai fazer o quê. Então, eu entendo que o cronograma ele tem que ser amplo, abranger todas as fases e subfases, inclusive, do plano de ação. Então, o cronograma tem que abranger isso daí com os seus prazos, né, e suas responsabilidades. Quem é efetivamente que vai ser responsável pela implantação, né? Então, eu entendo que o plano de ação é isso. E ele tem que estar seguido, sim, com um cronograma, né? Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção, os respectivos ajustes devem ser registrados, tudo documentado, absolutamente tudo. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposição a agentes nocivos, né, quando aplicar. Então, olha só. Então, a métrica, né, o desempenho das medidas de prevenção, ela tem que estar planejada de acordo com um cronograma, né? E também ele tem que incorporar, contemplar a verificação da execução das ações programadas, ou seja, um follow-up. Follow-up significa, podemos ter o seguinte entendimento, significa um acompanhamento de cada etapa, de cada fase, que pé que está, foi executado, não foi executada, corrige-se o cronograma, coloque-se mais prazo ou não, enfim, um follow-up,
das ações, né, que foram programadas, para ver se elas foram executadas, inspeções locais de equipamentos de trabalho, uma verificação no local para ver se está tudo certo, para ver quais são as necessidades, para ver se as ações tomadas foram eficientes ou não, e principalmente um monitoramento, evidentemente se for pertinente, mas um monitoramento das condições ambientais. Então, por exemplo, se a minha ação envolve ruído, eu tenho que fazer uma medição de ruído, né? Não pode ser no sentimento, né? Na minha percepção auditiva o ruído está resolvido. Não, eu vou com um decibelímetro, eu vou com um dosímetro, eu vou com um instrumento, vou fazer um monitoramento ambiental, né? Se for particulado é a mesma coisa, né? Tem que fazer um monitoramento, um levantamento, né? Faça a coleta da amostragem do ar, da atmosfera do ambiente, supostamente contaminado, manda para análise laboratorial para ver como que está, né? Tudo isso existe norma, tá, gente? Na realidade, alguns desses procedimentos eles são normalizados pela Fundacentro, nas HNO, tá? NHO, que são normas de higiene, tá? Então isso é legal, já ir tomando esse conhecimento, né, que tudo que a gente faz é padrão, é normalizado, você segue um padrão pré-definido, que inclusive existem órgãos que definem isso. Quando não tem, você faz o padrão. As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia no desempenho, né? O plano de ação ele contemplou uma certa solução, não deu certo, então aí tem que ser corrigido, né? Então tem que ser proposto novas alternativas. Isso não é problema nenhum, isso é previsto na norma regulamentadora número 1. Isso é engenharia, né? É isso. Nem sempre as ações que a gente planeja dá certo, né? O não dar certo não significa que você não está fazendo, não significa que a empresa não está fazendo. Não dá certo significa que não encontrou a solução ainda, né? E também não adianta a gente ir para a solução mais completa possível, porque normalmente as soluções mais completas possível, muitas vezes elas são impossíveis, são inexequíveis, né? São impossíveis de serem implementadas, né? Bom, sobre acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, mais a parte médica, né, principalmente, né, a organização deve desenvolver as ações de saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho, né. O controle da saúde do trabalhador deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado, de acordo com as classificações de riscos ocupacionais nos termos da NR7, que trata sobre o PCMSO. Diga-se de passagem que o PCMSO, a NR7, ela deve ser elaborada, né, esse plano de controle médico ele tem que ser elaborado sobre um levantamento, né, que a priori ele tem que ser preliminar, que é o PPRA. Na verdade, ou mesmo o inventário dos riscos, né? Agora, com o inventário dos riscos, talvez o PPRA, ele assim, não que ele caiba, mas ele começa a ter uma ação um pouquinho diferente, né? Enfim, não tem sentido eu fazer um controle, ou o médico fazer um plano de controle médico, né? Se ele não conhecer, se ele não tiver em mãos os riscos que o funcionário está sujeito, né? Os riscos laborais que ele está submetido, principalmente na questão de doença, né? Não tanto de acidente, mas de doença. Aí, gente, eu diria o seguinte, olha, para se traçar esse controle da saúde, é necessário fazer uma ação integrada entre os setores do SESMIT, né? Medicina e engenharia. Veja, não por isso, eu não estou querendo dizer que se não tem só um risco de acidente, não precisa ter um controle médico ocupacional. Não é isso que eu quis dizer, tá? Até porque algumas atividades
ela pressupõe que tem que ser feito um controle médico em função da natureza da atividade. Por exemplo, pilhadeirista. Então, existem algumas necessidades no controle médico para garantir que o pilhadeirista ele não venha a ter algum tipo de, digamos, de disfunção durante a sua atividade, né? Sei lá, alguns exames têm que ser feitos, né? Alguns acompanhamentos médicos têm que ser feitos. Ele não pode ter um problema de, por exemplo, um problema grave de visão, né? Ou trabalho em altura. Trabalho em altura também tem que ter feito um acompanhamento. Então, algumas atividades que mesmo que aparentemente não gere qualquer tipo de problema assim à saúde, mas pode gerar acidente, se houver um pré-requisito para desenvolver aquela atividade, aquele pré-requisito, se existe um risco, o médico ele tem que avaliar se existe um pré-requisito para aquele risco não ficar agravado, entendeu? Então é assim. Agora, na questão das doenças ocupacionais, aí a relação ela é direta, né? Então, se existe o risco de doença ocupacional, é necessário fazer um acompanhamento médico para ver como que está as ações tomadas. Então, a gente faz os exames médicos nos funcionários, né? Com o objetivo, lógico, de preservar a saúde deles, sem dúvida nenhuma, mas o maior objetivo é ver se as ações tomadas preventivamente estão sendo eficientes, né? Esse é o maior motivo. Bom, sobre a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a organização deve analisar os acidentes e as doenças, né, que ocorrem. As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, o ambiente de trabalho, materiais de organização da produção do trabalho, identificar os fatores relacionados com o evento e fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Então, aí está falando o seguinte: as análises dos acidentes eles têm que ser de forma sempre prevencionista, né? Por que nós temos que avaliar um acidente, né? Ou por que nós temos que avaliar uma doença que ocorreu? Por que nós temos? Nós não temos que fazer isso para achar um culpado. Isso é uma visão muito míope do processo. Eu achei o culpado, pune o culpado e está resolvido. Não, isso é uma visão míope. Nós temos que encontrar a falha. Por que aconteceu o acidente? Por que se desenvolveu a doença? Qual é a falha? E aqui, gente, é uma coisa que nós temos que pensar muito bem sobre a questão do ato inseguro, né? Sobre a questão do ato inseguro. Pensar muito bem sobre a questão do ato inseguro, né? Porque, na realidade, se existe alguma falha, né, e esta falha é uma falha de conduta, é porque está faltando treinamento, conscientização. Então, é muito importante avaliar dessa forma, né? Antes de culpar o funcionário que ele é culpado, né? Falar que ele é culpado pelo que aconteceu, porque ele não usou um IPI, nós temos que avaliar o seguinte: o quanto nós fomos assertivos nos processos de treinamentos e conscientização, né? Eu creio que numa situação que ele não usou IPI, eu diria que nós não fomos assertivos no processo de conscientização. Você concorda? Né? Então esse é um ponto assim, bastante predominante, bastante preponderante em relação a essa consideração. Preparação para emergências. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergência de acordo com os riscos e características e circunstâncias das atividades. Os procedimentos de resposta ao cenário de emergência devem prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentado e abandono, e as medidas necessárias para os cenários de emergência e de grande magnitude, quando isso for aplicável. Eu penso assim, que as emergências sempre tem que estar em procedimentos, né? Eu vou tomar um exemplo, né? Imagina um domingo, fábrica parada, não tem ninguém na indústria. Aí 2 eletricistas vão fazer uma manutenção numa cabine de energia.
né? E digamos que essa cabine de energia ela fique do outro lado da fábrica em relação à portaria de entrada, né? A empresa, normalmente a empresa ela tem um carro, um veículo disponível, né? Não necessariamente uma ambulância, mas às vezes um veículo disponível que é para serviço. Algumas empresas, inclusive, os próprios vigias utilizam o carro, não todas sejam assim, mas, né, utilizam o carro para buscar marmitex, né, para o pessoal. Por exemplo, né, numa situação dessa que tem poucos funcionários na fábrica, dificilmente a empresa vai acionar seu restaurante interno para fazer a comida. Então ela vai usar o carro para ir buscar marmitex na cidade, né, ou em algum fornecedor, quando este não traz. Bom, não é esse o ponto. O ponto é, para a gente pensar, esses eletricistas, eles vão trabalhar numa cabine de energia, né? São dois. Se acontecer acidente com um deles, o que fazer? Né? Então o procedimento tem que estar pronto. E aí eu pergunto, como que vai levar para o hospital? O carro não está lá, o carro está lá na portaria. Ele vai ter que vai ter que entrar em contato com a portaria, para a portaria levar um carro até lá, a portaria levar para o hospital. É uma alternativa, mas isso está efetivamente preparado? Né? Quanto tempo vai demorar esse translado? Quanto tempo vai demorar para a portaria, para quem tem o acesso ao veículo, conseguir lá buscar a vítima para levar para o hospital? Né? Será que numa situação dessa o veículo não teria que ficar já junto com eles ali? Não sei, isso é uma coisa a se pensar, porque varia de empresa em empresa. Né? E uma vez que a pessoa que vai levar o acidentado ao hospital, a pergunta é, se nós estivermos numa cidade onde só tem um pronto-socorro, só tem um hospital, eu acho que isso não é problema no sentido da dúvida. Mas se a gente estiver numa cidade onde tem vários, né? Por exemplo, Campinas, em qual hospital leva? Entendeu? Então isso tem que estar no procedimento, né? Para as pessoas saberem qual vai ser a postura, né? Mesmo que seja, não leva, vai chamar a ambulância, vai chamar o resgate, vai chamar o SAMU. Mesmo que seja, de qualquer forma, os procedimentos têm que ser muito claros, né? E o treinamento dos procedimentos tem que ser muito claro em relação a as respostas das emergências, né? Sobre a documentação, o plano de gestão de risco deve conter no mínimo os seguintes documentos: o inventário de risco e o plano de ação. Né? Então, olha que legal. Né? Então, esse plano de gerenciamento de risco ele tem que nascer de um inventário, de um levantamento, de se conhecer os riscos e de um plano de ação para se conter, se mitigar, minimizar, gerenciar esses riscos. Né? Os documentos integrantes do plano de gerenciamento de risco devem ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, respeitado o dispositivo nas demais normas regulamentadoras. Detalhe assinado. Tem que ter um responsável, tem que ter data, né? Tem que levar em consideração todas as normas regulamentadoras pertinentes. Esse é um documento que ele é vivo, é um documento que ele evolui, não é um documento parado no tempo, entendeu? Ele vai evoluindo, ele vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Então, eu já falei no passado, um inventário de risco ele não nasce grande, ele vai crescendo à medida que nós vamos conhecendo e vamos aumentando o nosso estudo, nossa análise, ele vai crescendo, né? Os documentos integrantes do plano de gestão de risco devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à inspeção do trabalho. Não é um documento, digamos, anônimo, né? É um documento secreto, não é, né? Sobre o inventário de riscos ocupacionais, essa parte importante, né? Os dados da identificação dos perigos e das avaliações de riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. O inventário de risco deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Então vamos lá. O que tem que ter no inventário de riscos? Caracterização dos processos em ambientes de trabalho. A caracterização é onde você vai estar descrevendo sinteticamente como que é o processo, como que é o ambiente de trabalho. Ali você vai, digamos assim, relatar uma fotografia ou um filme
né, uma fotografia lá do momento, como é, ou isso para falar um pouquinho do ambiente, ou em um filme dos passos, das etapas, enfim, uma coisa assim que dá uma síntese do que é feito, né? Se a gente for fazer um inventário num risco ocupacional numa oficina mecânica, a gente vai ter que caracterizar esse processo da oficina mecânica, né? Então, como que é a oficina mecânica? É um barracão, ele tem uma rampa, não tem uma rampa, como que é o piso, como que é a iluminação, como que é a ventilação, e as atividades que são feitas lá dentro, né? Mais ou menos, não precisa assim, não é tão detalhado, mas tem que dar uma ênfase nisso, né? Assim, tem que contextualizar, né? Ou melhor, tem que criar um contexto, né? Caracterização das atividades. Aí vamos caracterizar as atividades que são feitas, né? Para você saber, conhecer as atividades, em função de cada atividade, poder levantar os riscos, né? Então, dentro daquele cenário, diversos trabalhadores, diversas atividades. Mesmo para um só, ele pode ter várias atividades. Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelo perigo e com a identificação dos riscos dos grupos de trabalhadores sujeitos a este risco. E descrição das medidas de prevenção implementadas. Eu diria, isso tem que ter, sem dúvida, mas eu diria que no primeiro momento no inventário de risco teria que avaliar os perigos, levantar também a gravidade, né, as possíveis lesões, o que pode gerar aquele perigo, né, a fonte, o que é que pode gerar aquilo lá, né, a fonte do risco, e também as possíveis soluções, né, as possíveis medidas preventivas, né. Os dados da análise preliminar e do monitoramento das exposições de agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia. Então aqui já entra inclusive a questão da ergonomia, mas assim, olha, eu tenho os dados de agente físico, de agente químico, de agente biológico, então isso tem que entrar na minha análise de risco, né? Não tenho, mas precisa, então tem que providenciar, né? Eu tenho risco de, sei lá, de uma contaminação por bactéria, algum tipo de bactéria, né? Enfim, eu tenho que fazer um monitoramento, tenho que fazer uma medição, uma avaliação ambiental para ver se realmente essa bactéria existe ou outra existem lá, entendeu? Nós precisamos conhecer o ambiente, né? A avaliação dos riscos incluindo a fase de classificação para a elaboração do plano de ação. E o critério adotado para a avaliação do risco e a tomada de decisão, né? Como que foi avaliado, né? Como que você avaliou esse risco, como que você tomou a decisão, né? Aqui não fala, mas mais para frente vai falar, nós temos que avaliar a severidade e a probabilidade do risco também, né? Enfim. Um pouquinho sobre o inventário ainda, né, ocupacionais deve ser mantido e atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos. Ou pelo período estabelecido em uma organização específica. Por enquanto é 20 anos mesmo que se fala, né? Eu acho assim, se hoje a gente usa o PPRA para fazer o PPP, que é um documento que acompanha o trabalhador para ele poder inclusive aposentar, né? Requerer uma redução de tempo para aposentar, tá? Eu penso que se a gente for utilizar esses dados para um outro documento, mesmo para ação na justiça e tal, eu acredito que 20 anos é pouco, gente. É pouco, tá? Minha recomendação é guarda mais. O que você pode fazer é guardar num outro local, né? Não na sala de segurança, talvez no arquivo morto, mas guardar por um tempo mais abrangente, né? Tipo a vida toda. Sobre as disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais, sempre que várias organizações realizarem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção.
visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. Tem várias empresas trabalhando no mesmo ambiente, no mesmo local. As ações têm que ser integradas, com certeza, né? Até porque, imagina uma montadora de veículos, né? Quantas empresas tem dentro de uma montadora, né? Não sei se vocês sabem como funciona. Então, por exemplo, fabricante de banco, é ele que põe funcionário lá para colocar o banco dentro do veículo, né? E várias outras soluções é feita dessa forma. Então, não necessariamente a gente vai ter só o fabricante, só uma empresa dentro de uma organização. Pode ter várias empresas lá dentro, né? O plano de gestão de risco da empresa contratante deverá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para a prestação de serviço que atuem em suas dependências ou locais previamente convencionados em contrato ou referenciar os programas das contratadas. As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais, sobre a sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas. E as organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas na dependência do contratante ou local previamente convencionado em contrato. Olha como está complexo isso daí, né? Então, assim, empresas contratadas, né, empresas terceiras que vão desempenhar atividade dentro de uma empresa principal, elas também têm que fazer os seus levantamentos, os seus planos de gerenciamento de risco. E isso tem que ser comum, tem que ser amplamente divulgado entre as organizações. E faz sentido, né? Porque o risco de uma pode ser o risco da outra, então faz bastante sentido tudo isso, né? Sobre a prestação de informação digital e digitalização dos documentos, as organizações devem prestar informações de segurança, saúde, trabalho em formato podem, né? Devem, em formato digital conforme modelo. Então, isso daí é mais porque existe também uma tendência muito grande e nós tivemos uma parada aí no e-social, mas isso deve voltar. Essas informações elas vão ser trocadas com o poder público de forma digital, né? Online. Então é mais ou menos isso que ele quer dizer. Os modelos aprovados pela Secretaria de Trabalho devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização. Os documentos previstos na norma podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas, normalizados por lei. Isso aí é aquela, como fala, assinatura virtual, né? Que são aqueles, como chama? Certificado digital mesmo, né? Não sei se vocês já tiveram contato com isso. Por exemplo, a Receita Federal, para você ter acesso pleno aos dados da Receita Federal, seus dados da Receita Federal, você precisa ter essa certificação digital, né? Ela é paga, não é gratuita não, tá, gente? Mas enfim, as empresas têm, né? Para cada gestor, para cada responsável de área, dependendo da área, tem que ter, né? E até eu já tive por empresa, né? Quando eu era responsável por um projeto dentro da cervejaria, que era para instalação de medidores de vazão na produção de cerveja, eu tinha certificação digital para poder ter contato com a Receita Federal no aspecto técnico, né? Mas o gerente de finanças tinha também a certificação digital, que era porque ele tinha acesso na questão financeira, e assim ia, né? Mas a certificação digital é uma só. Aí quem vai definir essas particularidades é a empresa através de seus comunicados, suas cartas, né, aos órgãos públicos. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência da norma, podem ser arquivados em meio digital no período correspondente exigido pela legislação, mediante processo de digitalização, né, enfim. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento original, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista devem manter os originais conforme a legislação e lei,
E o empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar em qualquer tempo sua validade jurídica em todo o território, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. Caramba, é isso aí. Né? O empregador deve garantir à inspeção do trabalho amplo e restrito acesso a todos os documentos digitalizados ou natos digitais e para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes. A organização deverá prover meios de acesso às informações de modo a atender os objetivos em norma. Bom, aí cada caso é um caso, é difícil, é só para entender que existe aí toda uma tratativa sobre questões do documento digital. Mas por que tem essa questão do documento digital? É porque até a última NR, né, não se falava em documento digital, se falava em cópia física, em papel. Né? Então, a partir de agora a gente já tem uma tratativa sobre documento digital. Tal, né? Esse é o motivo, tá, gente? Sobre capacitação, treinamento, segurança, em segurança e saúde do trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade aos requisitos das NRs, né? Ao término do treinamento inicial, periódico eventual, inicial, antes de começar a atividade, antes dele começar a trabalhar, periódico ao longo da sua vida profissional, de acordo com periodicidade normalmente definida em norma, e eventual, sempre que acontecer algum evento que assim necessite, né, como por exemplo um acidente ou uma atualização tecnológica, ou o funcionário ficou afastado por um período grande, enfim, né, toda vez que acontecer isso. Deve ser emitido certificado contendo nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento, tá? Do profissional habilitado. A capacitação deve incluir a inicial, a periódica e o eventual, conforme já foi falado. O treinamento inicial deve ocorrer antes do trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com prazo específico em norma. O treinamento periódico deve ocorrer com a periodicidade estabelecida nas NRs, ou quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador, quando não for. É reciclagem, né? Tem que se pensar nas reciclagens. E o treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança de procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem em alteração do risco ocupacionais, na ocorrência de acidente grave ou fatal, né, que indique a necessidade de um novo treinamento, ou seja, a conscientização, lembra? O processo de conscientização ele mostrou-se ineficiente, né? E após o retorno de afastamento do trabalhador com um período superior a 6 meses. Ele ficou afastado 6 meses, quando ele volta ele tem que ter um treinamento. A carga horária e o prazo de sua realização e o conteúdo deve atender à situação que motivou. Né? Capacitação pode incluir um estágio prático, né? Através de uma prática profissional supervisionada ou orientação em serviço. É muito legal, né? A gente pensar em prática. Isso, eu vejo alguns treinamentos que é fundamental ter prática. Por exemplo, NR13, operação de caldeira, tem que ter prática, não tem como não. E, por exemplo, NR35, que trabalha em altura, né? Não dá pra gente só fazer treinamento teórico em trabalhar em altura, né, gente? Tudo bem que isso, de certa forma, ajuda, né? Porque, pelo menos... mas não é eficiente, né? A eficiência envolve a prática. E outros, né? Não é só esses dois outros. Exercícios simulados ou habilitação para operações de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. É difícil você pensar num operador de empilhadeira que não dirige veículo, né? Não tem carta para veículo automotivo, né? Ele não conhece código de trânsito. Então, assim, fica difícil, fica muito difícil, né? Então, algumas coisas assim têm que ser relacionadas, né?
O tempo desprendido em treinamento previsto é considerado como de trabalho efetivo, ou seja, fez treinamento fora do horário de trabalho, é hora extra. É isso que ele quer dizer, tá? O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização, né? A capacitação deve ser deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado, ou seja, a capacitação tem que estar registrada nos documentos funcionais do empregado. O treinamento previsto no NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observado o conteúdo e carga horária previsto na respectiva norma regulamentadora. Isso é muito legal porque aqui ele abre, inclusive aqui, ó, antes de eu falar, esse aqui, ó, o aproveitamento de treinamentos na mesma organização, é permitido o aproveitamento de conteúdo de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior, o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado em um prazo inferior ao estabelecido em norma, ou há menos de 2 anos, tá, quando não existia essa periodicidade, e seja validado por responsável técnico do treinamento. Isso é muito legal, porque, gente, a gente pode pensar em módulos, né? E assim, por exemplo, primeiros socorros. Você não vai, NR, sei lá, NR33 vai falar de primeiros socorros, a NR10 vai falar de primeiros socorros, a NR35 vai falar de primeiros socorros. Você não precisa fazer 3 vezes o mesmo treinamento. Faz um só, é o módulo de primeiros socorros. Isso daí vai servir para todos os treinamentos, entendeu? Então, quando ele for fazer o NR35, faz 2 anos, faz mesmo 2 anos que ele fez o treinamento de primeiros socorros, faz. Então, beleza. Aquele treinamento de primeiros socorros incorpora, ele já tem, então aquele módulo ele já fez. Isso é muito legal, né? Coisa que não era e agora muda, né? Lembrando que tudo isso que nós estamos lendo, né, estamos discutindo, passa a valer a partir de 2021, tá? O aproveitamento de conteúdo deve ser registrado e certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. E a validade do novo treinamento passa a ser considerada a data de treinamento mais antigo aproveitado. Esse é o lado ruim. O novo treinamento, ele diminui um pouco o prazo, né? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que criar uma logística legal aí, aproveitar de forma assim mais, como eu diria assim, de forma mais imediata, né? Então, no exemplo que eu dei, faz menos de 2 anos, faz 2 anos, tá válido, digamos. Ele faz um treinamento de trabalho à altura, não vai valer mais nada, ele vai ter que fazer de novo, né? Porque na realidade ele vai ter que pegar o mais dos modos aproveitados, pegar o mais velho, e esse mais velho é o que vai precisar, vai dar a validade desse treinamento pleno. Não está claro? Eu explico. Então, vamos pegar o caso de um funcionário que fez um módulo, né? Você criou um módulo de primeiros socorros. Ele faz 2 anos. 2 anos não, vamos falar, faz 18 meses. Tá? 18 meses. Então, falta 6 meses para completar os 2 anos. Aí ele vai fazer o NR35. Beleza, ele faz o NR35, aproveita primeiros socorros que faz 18 meses que ele fez. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que o treinamento de NR35, que você acabou de dar, ele só vai valer por 6 meses. Por quê? Porque o treinamento mais antigo, que faz parte da NR35, é o de primeiro socorro, que faz 18 meses que ele fez. Entendeu? Então, isso é o que não está muito legal. Mas dá para a gente repensar questões de prazos, dá para a gente repensar logística, um cronograma de treinamento mais melhor distribuído, né? Então, isso é possível, né? O aproveitamento de treinamento entre organizações, os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. Ou seja, é possível aproveitar treinamento entre organizações. A convalidação ou complemento deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, as atividades que ele vai desempenhar na organização atual, o conteúdo e carga horário cumprido, o conteúdo e carga horária exigido, e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido em norma ou a pelo menos ou a menos de 2 anos, né, caso não tenha essa periodicidade, né?
Então o critério é mais ou menos o mesmo, né? A ideia é mais ou menos o mesmo. Então pode aproveitar, o funcionário já veio com treinamento de outra empresa? Pode aproveitar. Mas sempre o profissional responsável ele tem que validar isso, tá? Por isso que vem essa convalidação. Convalidação é você tomar aquele conhecimento como atualizado, tomar aquele conhecimento como válido, né? O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcial, não exclui a responsabilidade da organização de emitir certificação e capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data de realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Para efeito de periodicidade de realização de novos treinamentos, é considerada a data do treinamento mais antigo, mesma coisa, né? Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância, ou semipresencial. Isso também é outra coisa bacana, gente. Abre o precedente para treinamentos à distância e semipresencial. Não é fácil, né? O que nós estamos fazendo aqui é um treinamento à distância, é um curso à distância, quer dizer, não é, mas está sendo à distância, né? Não é uma coisa fácil, imagina com os funcionários, né? Não, então, assim, eu não sei o que vocês estão fazendo, nesse momento vocês estão me escutando, mas eu não sei se você está só me escutando e olhando para a tela, ou se você está com outra coisa aberta e fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou se você aumentou a minha velocidade de fala para terminar rapidinho, eu não sei, né? E também nem cabe a mim fazer qualquer tipo de julgamento em relação a isso, né? Mas a questão efetivamente, um treinamento à distância, ele tem esse grande problema, é que você não sabe se realmente vai ser eficiente, né? A eficiência vai ser depois em entrevistas, a eficiência vai ser depois na hora que você for constatar se houve um aumento no desempenho, no conhecimento, na conscientização. Se houve, então foi eficiente. Se não houve, se não aconteceu nada, aí fica difícil. Bom, mas respeitado também que, em tese, essa modalidade não é superior à presencial, né? Para alguns até seja, mas no geral não é superior. Então, assim, se você não consegue isso presencialmente, provavelmente também não vai conseguir à distância, né? Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos e tecnológicos de estruturação pedagógica previsto. Aí tem um anexo, né? O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que também previsto na norma específica. O tratamento diferenciado ao microempreendedor e a microempresa e a empresa de pequeno porte, né? É um outro tópico. O microempreendedor individual, né, está dispensado de elaborar o plano de gerenciamento de risco. Então, o microempreendedor não precisa elaborar o PGR. A dispensa de obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, do microempreendedor individual. Ou seja, a empresa que contrata, ela precisa providenciar, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente mencionado em contrato. Então, olha só, toda a contratação de mão de obra terceira, você vai ter que olhar. É MEI? Então você tem que colocar no PGR. Começa a complicar, né? Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com orientações sobre medidas de prevenção adotadas pelo MEI. Eu ainda não vi essas fichas, não sei se foi. As microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir CEP e optarem pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas pela Secretaria, em alternativa às ferramentas de técnicas previstas nos itens, poderão estruturar o plano de gerenciamento de risco considerando o relatório produzido por essas ferramentas, né? As microempresas e empresas de pequeno porte, grau 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigo não identificarem exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos, conforme a NR9, declararem as
informações digitais na forma do item ficam dispensadas da elaboração do PGR, que são a autodeclaração. As informações digitais de segurança e saúde do trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores e a dispensa prevista na norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte da MEI, da ME, da EPP, das demais disposições previstas em NR. Ou seja, não está dispensada das NRs, só da questão do PGR, né? O MEI, o ME e o PP, grau de risco em 2, que declararem a autodeclaração, as informações digitais na forma tal, e não identificar exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, ficam dispensados da elaboração do PCMSO, lá da NR7. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização de exame médico e emissão do atestado de saúde ocupacional, do ASO. Ainda assim, ela é obrigada. Gente, é muito confuso isso daqui, porque assim, como que pode? Se ela não precisa, se ela não tem esse problema, ela não faz o levantamento, o PPRA, não faz o levantamento dos riscos. Se ela não faz o levantamento do risco, como que ela vai saber se ela tem risco? Entendeu? Muito complicado isso. Mas enfim, eu acho que isso daqui vai ter que ser repensado. Os graus de risco 1 e 2 mencionados são previstos nas normas regulamentadoras número 4, que é do SESMIT, tá? E o empregador é responsável pela prestação de informações previstas nesses itens aí. Nas disposições finais, nós estamos acabando a norma, depois tem os anexos para a gente dar uma olhadinha, né? O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação de penalidades previstas nas normas pertinentes. E os casos omissos verificados no cumprimento da ANR serão decididos pela Secretaria de Trabalho, né? Aí vem os anexos. Vamos trocar a cor aqui. Quero dar uma olhadinha aqui no anexo, falar com vocês. Aqui o anexo 1 vai falar sobre termos e definições. Eu não vou ficar lendo aqui, depois você lê se você achar legal. É sempre bom, né? E enriquecedor, né? Porque tem muitos termos aqui bacana. O anexo 2 vai falar sobre as diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Também não vou ler esse negócio não, mas se você tiver, principalmente se você for querer implantar no teu trabalho, né, quando você estiver assumindo a função de técnico, querer implantar, vale a pena dar uma lida nesse anexo 2 em relação a essa questão do ensino à distância ou semipresencial, né? E acabou, né? E acabou. É isso aí, gente, tá? Eu vou propor uma atividade para vocês, para a gente tentar treinar. E a próxima aula eu queria ainda falar sobre NR1, mas eu queria falar um pouquinho sobre ordem de serviço, né? E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês sobre inventário de riscos e o PGR, tá joia? Então, até a próxima, dá uma olhadinha lá em atividades e até a próxima, então.